Bom, e eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira. A doutora Adriana, ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestra em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar sobre vantagens, forças da empresa familiar. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Doutora Adriana, a empresa familiar, ao contrário do que se pensa, ela pode até pertencer ao universo de micro ou pequenas empresas e também até de multinacionais. O aspecto marcante na empresa familiar é que esta surgiu com o ideal dos membros da família, no qual existe assim um vínculo emocional forte que, por pertencer a um projeto do pai, da mãe, do avô ou um outro membro da família. Exatamente. E a empresa familiar, ela funciona com 3 pilares muito fortes: a família, a empresa e o patrimônio. Exato. É assim mesmo? É assim mesmo. E é aí que mora o perigo e, em geral, é aí que moram os conflitos, né? E esses conflitos, eles podem vir depois do casamento tanto do lado de lá quanto do lado de cá, que começa a entrar pessoas estranhas. Exatamente, ao processo, nessa sociedade. Exato. E aí que mora o perigo, né? Tem muitos perigos, mas é possível prevenir esses perigos. Agora, Antônio, as pessoas têm perguntado muito, vale a pena continuar com essa empresa? O planejamento sucessório, nós falamos esses dias atrás e me mandaram algumas questões sobre a empresa. Claro que tem. Existem muitas vantagens de você permanecer com a empresa familiar. Primeiro são os vínculos que elas geram e a sustentabilidade da empresa. Existe um estudo de que quando alguém, ainda que não participe da gestão da empresa e nem trabalhe indiretamente na empresa, existe uma autoestima e uma confiança dessa pessoa exatamente por assinar o nome da empresa, por assinar o nome daquela família a qual a empresa pertence. Então, primeira questão: existe sim uma força muito grande. Se nós considerarmos as últimas pesquisas, 80% das nossas empresas são familiares ou de origem familiar. Então, isso é relevante para a economia. Sim. Aí eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: quais são as vantagens, as forças de uma empresa familiar? Olha só, Antônio, a primeira grande vantagem é o índice de lealdade entre as pessoas. Lealdade na família. O mundo corporativo, ele tem muita disputa de status e poder. Então, a gente tem na empresa familiar uma lealdade em função do vínculo familiar. Outra questão, são rápidos e decisivos os processos de tomada de decisão. Eles são mais rápidos do que no mundo corporativo, porque, em geral, o fundador está presente e a decisão maior cabe a ele. Entretanto, se ele tiver um processo de governança corporativa, isso já fica um pouco mais moroso, mas não tanto quanto nas empresas que não são empresas de uma estrutura familiar. E existe uma forte noção de missão empresarial. Decisões empresariais objetivas e os parentes têm que pensar na complementariedade das suas competências, habilidades, atitudes. Ou seja, todo mundo ganha, cresce e a sociedade ganha com uma empresa mais forte. Desde que deixe o olho gordo de lado e... É verdade, Antônio. O fulano está ganhando mais, Sim, será? Né? Preciso. Tem isso também. Vamos comentar depois... Vamos para o intervalo sobre comercial. O olho gordo. Vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta para falar das vantagens e forças de uma empresa familiar. É um minuto só. Eu estou conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre as vantagens, as forças de uma empresa familiar. E no bloco passado a gente falou que quando uma empresa é bem constituída, bem fortalecida, mesmo que seja uma empresa familiar, as pessoas que estão entrando na família, os cunhados, as cunhadas, porque às vezes é muito comum a cunhada dar palpite e botar tudo a perder. As noras, né, o genro e tal. Então precisa tomar muito cuidado com isso aí. Então precisa tomar cuidado também com o zoiudo, aquele que, o fulano está ganhando mais, a Maria está ganhando menos. Precisa tomar cuidado com isso. Mas tem que estruturar muito bem para não ter problema. Tem. Né, doutora? É verdade, Antônio. E aí eu pergunto para a senhora, quais são os problemas que mais impactam
uma empresa familiar? Olha só, Antônio, você falou do olho gordo e é isso mesmo. Um dos maiores problemas são os papéis ambíguos e não definidos. Quando as empresas não definem os papéis de cada um, dos genros, das noras e dos agregados, isso gera em percentual 10% de desgaste. Se a gente for olhar nessa tabela aí, olha só, funções conflitantes 10% também. Ou seja, quando os papéis são definidos, mas as funções uma interfere na outra. E aí você tem aquela velha frase, fulano está tomando meu lugar. Isso são funções conflitantes. Outra é uma comunicação ineficaz. É preciso que a empresa tenha uma comunicação assertiva, clara, transparente e eficaz. Agora, sabe o que mais pesa? Emocionalidade. E é o que você falou na frase do olho gordo. É preciso estabelecer regras claras com essa família, fazer um protocolo familiar para que não haja a questão do olho gordo, serem definidos os papéis, serem definidas as remunerações, quem entra, quem não entra, quem é da família, mas não está na gestão, quem é da gestão e não é da família. Isso pode acontecer por uma definição dos sucessores. É preciso definir quais são competências e critérios. E aí você tem uma emocionalidade saudável. As pessoas, às vezes, e as empresas familiares e a família empresária não acreditam na força dessa emocionalidade. Mas hoje existem pesquisas e essas pesquisas demonstram que quando você não tem protocolo familiar, o risco de conflito e de desagregação familiar é muito alto. Eu conheço uma grande empresa aqui em Goiânia, muito grande, que está tendo um baita de um problema sério. Quer dizer, eram 3 irmãos, né? A coisa vinha muito bem, tal. Começaram a vir os filhos, começaram a vir as noras, os genros, agora começaram a vir os filhos das noras, né? Resumindo a história, tá assim meio complicado e não tá fácil para botar em ordem, não. Exatamente. E aí é preciso colocar, senão a empresa se perde, né? Se perde, começa a ter confusão, um já não fala com o outro não fala com o outro, e aí vira uma confusão desgramada e prejudica a empresa, hein? É verdade. Né? E, Antônio, é um tema, um tipo de empresa apaixonante, né? Porque ele gera longevidade para as famílias e para a sociedade. E segurança. Tá ok. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Eu quem agradeço, Antônio.